Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um tema super importante, uma epidemia silenciosa que afeta milhões de pessoas, muitas vezes sem que elas nem desconfiem. É uma das doenças crônicas mais comuns do mundo que acabou de ganhar um nome novo e tem um impacto global, assim, gigantesco. Vamos entender o que é isso. 38%. Guarda bem esse número. Ele é o nosso ponto de partida e, sério, ele já mostra a escala absurda do que a gente está falando. É isso mesmo. Quase 4 em cada 10 adultos no mundo convivem com essa condição. Então, não estamos falando de uma doença rara, de jeito nenhum. É um problema de saúde pública global. E o mais preocupante disso tudo, a grande maioria nem sabe que tem. E para a gente entender essa condição, o melhor lugar para começar é justamente pelo nome. A evolução do nome dela nos últimos anos não é só um detalhe burocrático, não. Ela conta uma história fascinante de como a medicina mudou o jeito de enxergar essa doença. A jornada começou lá em 1980, com o termo NASH. Mas reparem como os nomes mudaram bem rápido nos últimos anos. E essa mudança, olha, não é só semântica, é uma pista fundamental. Mudar para MASLD em 2023 foi uma forma de colocar o foco exatamente onde ele precisa estar, na saúde metabólica como a verdadeira raiz do problema. E aqui está a ideia central. Esse novo nome basicamente nos diz que o problema não é apenas gordura no fígado. Não. É uma condição que é impulsionada por todo o nosso sistema metabólico. Ou seja, para entender o que está rolando no fígado, a gente precisa olhar para o corpo inteiro. Ok, então o nome já nos deu essa baita pista sobre o metabolismo. Mas, na prática, como é que um médico diagnostica a MSLD hoje em dia? O que eles estão procurando? A definição é bem direta, na verdade. Ela exige a combinação de duas coisas. Primeiro, a confirmação de que existe gordura no fígado, a tal da esteatose. E segundo, a presença de pelo menos um de 5 fatores de risco metabólicos. E olha, eles são bem mais comuns do que a gente imagina. E aqui estão eles. Olhando para essa lista, fica bem claro por que essa doença é tão comum. Basta ter um desses fatores, tipo pressão alta ou uma cintura mais aumentada, junto com a gordura no fígado para fechar o diagnóstico. Isso conecta a saúde do fígado diretamente à nossa saúde metabólica do dia a dia. Então, ter gordura no fígado é o primeiro passo, mas a história nem sempre para por aí. Para muita gente, esse é só o começo de um caminho que pode se tornar bem mais perigoso. Pensa nessa progressão como uma reação em cadeia, sabe? Tudo começa com uma gordura simples, a esteatose. Em alguns casos, o corpo reage com inflamação, e aí a gente tem a MASH. É a MASH que realmente acelera o dano, causando cicatrizes no fígado, o que a gente chama de fibrose. E se essa cicatrização continua sem parar, ela pode levar à cirrose, que é um dano grave e muitas vezes irreversível. E aqui, gente, está o ponto de virada. A partir do momento em que a fibrose se torna clinicamente significativa, o risco de complicações sérias e até de morte aumenta drasticamente. É por isso que o tempo é um fator crítico. Agir antes que essa cicatrização avance faz toda a diferença do mundo. Aqui agora, a gente focou bastante no fígado. Mas lembra que a palavra-chave é disfunção metabólica? Pois é, isso significa que o impacto vai muito além. É aqui que a gente entende a verdadeira natureza da MASLD. Ela não é só uma doença do fígado, é uma doença do corpo inteiro. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta é o que transforma a MASLD de um problema localizado no fígado em uma crise de saúde global, com um efeito em cascata que a maioria das pessoas nem imagina. E esse efeito dominó é impressionante. Ter MASLD mais do que dobra o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e aumenta em 50% o risco de eventos cardiovasculares graves, insuficiência cardíaca, doença renal crônica e até de alguns tipos de câncer. Fica nítido que o fígado é só o epicentro de um terremoto muito maior. E aqui está talvez o fato mais crucial desta nossa análise. Embora a MASLD seja sim uma doença do fígado, a ameaça mais comum e letal para quem vive com ela não é a falência do fígado, é a doença cardiovascular. O coração e os vasos sanguíneos são os que mais sofrem. Mas, diante de um cenário que parece tão preocupante, vem a boa notícia. O jogo está virando. A gente está entrando numa nova era onde, pela primeira vez, temos ferramentas para lutar de frente contra essa epidemia silenciosa. A grande virada na identificação se chama FIB4. Pensa nele como uma calculadora inteligente que usa resultados de exames de sangue de rotina para estimar o risco. Isso é simplesmente revolucionário, porque permite que o rastreamento comece ali,
no consultório do clínico geral, de um jeito simples e acessível, sem precisar de exames complexos logo de cara. E com essa ferramenta, a gente passa a ter um caminho claro. Tudo começa identificando os grupos de maior risco, como pessoas com diabetes, por exemplo. A partir daí, o FIB4 ajuda a separar quem tem baixo risco, que pode só seguir em acompanhamento, daqueles com risco elevado, que aí sim são encaminhados a um especialista. É uma estratégia de triagem super inteligente para focar os cuidados em quem realmente precisa. E no tratamento, março de 2024 virou um marco histórico. A aprovação do Resmetirom foi um verdadeiro divisor de águas. O primeiro remédio da história desenvolvido especificamente para tratar a MASH, que é a forma mais perigosa da doença. Isso abriu uma porta de esperança para milhões de pessoas. E o Resmetirom é só o começo, viu? Outros medicamentos, como aqueles baseados em incretinas, que já são bem conhecidos para tratar diabetes e obesidade, também estão mostrando benefícios incríveis para o fígado. Isso só reforça aquela ideia central de tratar a causa metabólica, a raiz do problema, e não só o sintoma no fígado. E a gente termina com essa reflexão. Pela primeira vez na história, temos as ferramentas para rastrear em massa e para tratar com remédios a MASLD e suas formas mais graves. A ciência nos deu a chance de mudar o curso dessa epidemia. A grande questão agora é, será que a gente vai conseguir implementar essas soluções em escala global a tempo?